algumas, tá, Gabriel? Tá. Bom, primeiro agradecer o convite. Está meio alto. Acho que eu... Tem como reduzir um pouquinho? Tá. Primeiro agradecer o convite de estar falando aqui para vocês e a presença de todos, né? Tá cheio, a gente fica feliz quando fala para bastante gente, né? E esse tema de pedidos líquidos que eu vou apresentar para vocês, né? Quando saiu a reforma trabalhista, eu lendo a lei pela primeira vez, logo percebi que essa talvez fosse a transformação mais importante, mais profunda no processo do trabalho que a reforma trabalhista estava trazendo, né? E hoje, naquela época, a gente tinha só uma mudança, a inserção de uma pequena oração dentro do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, dizendo que era necessária a indicação do valor do pedido. De lá para cá, muito conteúdo foi produzido sobre esse assunto. Hoje a gente tem a Instrução Normativa 41 do TST, nós temos 13 anunciados só da 4ª região das jornadas sobre a reforma trabalhista que a Escola Judicial promoveu, e ainda a visão particular de cada juiz, operador do direito, advogados e até associações de classe sobre o significado, o impacto e as consequências dessa modificação. Se tu puderes aí, Gabriela, eu considero que essa transformação ela vai trazer, sim, um novo paradigma para o processo do trabalho, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar diferente o processo do trabalho, e eu acho que isso pode ser bom, e é com esse enfoque positivo que eu quero tratar desse tema. Tá? Então, nós vamos... Volta no anterior, por favor, que isso aí a gente não vai tratar. Então, eu vou primeiro apresentar aquela norma, né, abstraindo o texto, que eu suponho que todos já conhecem, né, ele está exaustivamente debatido, né, aquela norma que seria supostamente hierarquicamente superior, que é a Instrução Normativa 41 do TST, na parte em que tratou desse assunto. Na sequência, eu vou apresentar os enunciados da primeira jornada da reforma trabalhista que a Escola Judicial do TRT4 promoveu. São 2 enunciados sobre esse tema. Depois, os 11 enunciados, nós tivemos uma comissão inteira dedicada a esse assunto na 2ª jornada, que foi neste ano. E, no final, eu vou comentar com vocês um novo perfil de litigante no processo do trabalho e também a relação desse assunto com o princípio da aptidão para a prova, né, que são temas que eu acho que certamente passam pela cabeça de quem está ouvindo a palestra. Mas e como é que fica, né, o ônus de documentação do contrato de trabalho do empregador, esse tipo de situação. Se tu puder pular agora 3 slides, vai demorar um pouco aqui. Guilherme, não me deixa nervosa. Não me deixa nervosa, tem 101 slides. Não, mas são poucos, é só o início que trata desse assunto. Tá. Pode passar para o próximo agora. Então, a Instrução Normativa 41 do TST, ela trouxe, mais uma para o lado só, ela trouxe no artigo 12, parágrafo 2º, né, a ideia de que o valor da causa, ele não fala em valor do pedido, que é como o artigo 840, parágrafo 1º, trata do assunto, fala que o valor da causa será estimado, né? Essa expressão, estimativo ou vinculativo, é algo que tem gerado muito debate na jurisprudência e na doutrina, né, sobre o significado disso, mas ele não para por aí. Ele fala que vai ser estimado, observando-se no Couber os artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil, que tratam justamente do valor da causa, né? E eu só destaquei ali, de todas as regras do 292, a que me pareceu mais importante, não por acaso a primeira, que na ação de cobrança de dívida, o valor da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de moras vencidos e outras penalidades, se houver até a data da propositura da ação, né? Se o valor da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora e outras penalidades, me parece que essa estimativa ela tem que ser, no mínimo, bastante precisa, né? E bastante compatível ou correspondente com aquilo que é pretendido pelo autor da ação. Pode passar para o próximo. Aí eu fiz um gráfico, né, e é mais visual, né, resumindo o que couber, né, que me parece aplicável ao processo do trabalho da instrução normativa ou das regras do CPC sobre o valor da causa.
né? Então, dívidas... Volta, por favor. Dívidas trabalhistas em geral, né? Por exemplo, a pessoa está cobrando uma dívida de horas extras, ou está cobrando uma dívida de equiparação salarial, ou está cobrando uma dívida de adicional de insalubridade ou de periculosidade, né? O que ele tem que pedir? Ele tem que pedir o principal, mais atualização monetária, mais juros, mais penalidade. Penalidades a gente poderia facilmente pensar aqui, 477, 467, numa dívida de rescisórias, por exemplo. Né? No vínculo de emprego, na despedida indireta, que é a hipótese do inciso 2, do 292 do CPC, né, caso de nulidade do contrato ou de existência da relação jurídica, seria o valor do contrato, o valor da causa. Né? Então, seria necessário atribuir ao pedido de declaração da existência da relação de emprego um valor, e esse valor deve ser equivalente ao valor do contrato. Né? Quando é um contrato a prazo indeterminado, que teve uma duração maior do que 1 ano, 12 prestações de salário, ou 12 remunerações mensais. Um pedido de pensionamento por acidente do trabalho, a regra do CPC que seria aplicável no que couber ao processo do trabalho, vai ser 12 prestações mensais ou 12 pensões mensais. Ela pode ser vitalícia ou temporária, mas vão ser 12 prestações mensais de alimentos, o valor da causa. Nas indenizações, em geral, inclusive para o dano moral, o valor total pretendido, né, para aquela indenização. Nos casos de acumulações dos pedidos, a soma dos pedidos, né? Quando houver prestações continuadas, as vencidas mais 1 ano de vincendas. Então, por exemplo, um pedido de aplicação de alguma, por exemplo, é muito comum em empresas públicas ou sociedades de economia mista, o ajuizamento da ação na vigência do contrato de trabalho, sem a extinção do contrato de trabalho. Nesse caso, né, vai ser todas as parcelas vencidas até o momento do ajuizamento da ação e mais 1 ano para frente o valor do pedido, o valor da causa. Né? E, além disso, no parágrafo 3º do 292, tem uma regra de que o juiz deve controlar de ofício esse valor da causa, e o 293 tem uma regra de que o réu deve impugnar esse valor, ele deve fazer a impugnação ao valor da causa. Tá? Então, sintetizando, se puder voltar ali só, né, a estimativa do valor da causa, que é o que está determinando a Instrução Normativa 41 do TST, né, pela aplicação no que couber das regras do 292 do CPC, em suma, corresponde ao valor total pretendido pelo autor. Né? Essa é a leitura mais coerente com o texto da Instrução Normativa, pelo menos no meu ponto de vista. Tá? Pode passar para a próxima. E, desde o ano passado, e antes ainda dessa Instrução Normativa 41 do TST, os juízes do trabalho da 4ª Região já estavam trabalhando sobre esse assunto, se dedicando sobre esse tema, né? E, ainda na primeira jornada trabalhista, foram aprovados 2 enunciados tratando desse assunto na Comissão 1, que tratava de direito intertemporal. Né? Então, a primeira proposta que foi aprovada naquela época foi petição inicial, valor do pedido, a similitude de redação dos artigos 852B e a nova redação do 840, parágrafo 1º da CLT, frente à jurisprudência consolidada nos processos submetidos ao sumaríssimo, impõe que eventual condenação esteja limitada ao valor atribuído ao pedido nos termos do 492 do CPC. Tá? Eu fui pesquisar e, de fato, assim, a jurisprudência do TST é praticamente pacífica nesse ponto. Tá? Tem acórdãos aí desde o início dos anos 2000 até 2016, né, a ministra Rosa Maria Weber relatando, o ministro Maurício Rodil Delgado relatando. São vários acórdãos, todos nesse mesmo sentido, de limitação do valor da condenação pelo valor postulado na petição inicial. Além disso, naquela época, foi aprovado um outro enunciado sobre a possibilidade de emenda da petição inicial, tratando da compatibilidade entre o 321, parágrafo único do CPC, e o 840, parágrafo 3º da CLT. Né, e dizendo que não seria viável a extinção do processo sem resolução do mérito sem que fosse oportunizada a emenda da petição inicial ao autor do processo. A gente teve um pouco de dificuldade e isso gerou um certo desconforto na jurisprudência, né, porque como aconteceu de serem impetrados mandados de segurança contra as decisões que estavam determinando a emenda da petição inicial, muitos juízes, até como uma técnica de proteção contra a acusação de ser autoridade coatora, de abuso de poder, de ilegalidade, começaram a aplicar mais literalmente o 840, parágrafo 3º da CLT e fazer a sentença de extinção sem resolução do mérito direto. Né, porque, nesse caso, cabe recurso ordinário,
Se a pessoa não se conformar ou se a pessoa tiver com um pouquinho mais de pressa, né, e não se importar tanto com o assunto, vai ajuizar a petição inicial corretamente. Ou, na pior das hipóteses, vai ter um recurso ordinário em que o juiz não vai ser acusado de ser autoridade coatora, de praticar ilegalidade ou abuso de poder, né? Se tu puder passar, Gabriela, por favor. Aí, na segunda jornada, foram aprovados, teve uma comissão específica para tratar desse tema, né? Afinal de contas, o processo trabalhista começa com a petição inicial, né? E é o primeiro aspecto que, sem dúvida, a reforma trabalhista entra em vigor e começa a ser aplicada é justamente na petição inicial, né? A própria instrução normativa diz que os processos ajuizados antes da entrada em vigor da reforma não se aplica a maior parte das regras processuais da reforma trabalhista. As regras de direito material só vão aparecer nos processos depois de bastante tempo, né? Mas qual é a primeira regra que foi aplicada da reforma trabalhista? A petição inicial ajuizada no primeiro dia de vigência da lei, né? E a regra da petição inicial, então, a grande novidade era essa da indicação dos valores dos pedidos. E aí a gente fez esse primeiro enunciado, né? Discutimos bastante o assunto, os termos da redação, e ele contou com uma aprovação bem interessante. Aí foram mais de 90% dos juízes da 4ª Região que concordaram com a redação proposta, né? Indicação dos valores dos pedidos, constitucionalidade, isso é uma discussão que estava surgindo, né? Que essa exigência de indicação dos valores dos pedidos é compatível com a Constituição, não apenas por não afastar a garantia de acesso à justiça, mas também por privilegiar a ampla defesa, estimular a conciliação e promover maior celeridade processual, concretizando a garantia fundamental de razoável duração do processo. Eu tenho escrito bastante sobre esse tema e é um tema que me atrai bastante. Eu acho que, de fato, a gente vai conseguir dar conta de uma maior amplitude de casos e, com maior celeridade, entregar uma prestação jurisdicional mais célere e mais efetiva a partir da indicação dos valores dos pedidos. Eu acho que a gente vai ter muito mais conciliação e vai trabalhar os processos com muito maior concretude, sabendo exatamente de que valores nós estamos tratando, tanto as partes quanto o juiz, né, a partir dessa indicação dos valores dos pedidos. Além disso, foi necessário tratar do tema da emenda da petição inicial, porque, como eu tinha dito, estavam surgindo mandados de segurança contra os juízes que facultavam ou permitiam a emenda da petição inicial, né? E aí também, com esmagadora maioria, os juízes concluíram e afirmaram que não existe abuso de poder e nem ilegalidade na decisão que determina a emenda da petição inicial para a indicação dos valores dos pedidos nos processos ajuizados após a vigência da lei da reforma trabalhista. Tá? Pode passar, por favor, Gabriel. Na sequência, pessoal, a gente ficou pensando, bom, a gente precisa apresentar uma solução. Isso está criando um novo requisito para a petição inicial e nós não podemos, ou nós precisamos comunicar uma saída ou uma maneira de contornar o que poderia ser uma dificuldade, né, para os advogados. E pensando não apenas em como viabilizar o acesso aos documentos quando necessários, porque nem sempre eles são necessários, né? Mas pensando também numa ideia de prudência, né, para o modo como o advogado deve tratar do processo e do direito do cliente dele, a gente entendeu que a ação de produção antecipada de prova era um caminho interessante, né, para permitir que o advogado faça uma avaliação da viabilidade da pretensão antes do ajuizamento. Eu estava até comentando com o Marcelo aqui antes do início da palestra, né, que sim, é possível, quando o trabalhador não tem os registros de horário, os recibos de pagamento, fazer um pedido genérico. É, no mínimo, coerente e consistente com a disciplina do Código de Processo Civil, essa aplicação subsidiária. Mas isso implica um risco muito grande, né? Porque não é raro, na verdade, eu diria que é bastante frequente até, que seja formulado um pedido de 4 horas extras por dia, uma alegação com um pedido de 4 horas extras por dia, e vem os registros de horário para os autos, e elas estão registradas e pagas. Né? Eu, no mínimo, uma vez por semana, vejo recibos de pagamento com 70, 80 horas extras pagas por mês. Né? E é muito difícil que sejam devidas mais do que 70, 80 horas extras mês. E o que vai acontecer numa situação como essa, em que o advogado não teve a prudência ou não tomou a cautela de ajuizar antes a produção antecipada de prova, ou de, no mínimo, buscar os documentos com a empresa
extrajudicialmente? Ele vai colocar em risco o cliente dele de sucumbência e de pagar um valor elevado de honorários, de até perder algum outro crédito que ele pode ter, né, para custear os honorários de sucumbência dessa ação ou desse pedido que foi formulado quando era indevido, né? Ele não era devido, já estava tudo pago. E o cliente pode acabar pagando honorários de sucumbência sobre algo que foi pedido, não que não fosse devidas as 4 horas extras, que elas já estavam pagas, né? E essa é uma possibilidade muito concreta e muito frequente. Tá? Nós também tomamos o cuidado de pensar na ideia de que, para evitar que a ação de produção antecipada de provas se transformasse numa discussão sobre honorários de sucumbência, né, só admitir o ajuizamento dessa ação, ou seja, só admitir a caracterização do interesse processual quando houvesse o pedido extrajudicial anterior para a exibição dos documentos, ou seja, no mínimo a parte ou o advogado precisa tentar entrar em contato com a empresa e documentar isso de alguma forma, né, que tentou obter os documentos extrajudicialmente. Então, se ele ingressa em juízo e não demonstra que tentou obter os documentos extrajudicialmente, a ação vai ser extinta, sem resolução do mérito por falta de interesse processual, antes mesmo da citação do réu. E, nesse caso, não haverá honorários de sucumbência. Agora, se o réu se recusou a exibir os documentos extrajudicialmente, o que vai acontecer é que daí o réu deu causa à existência da demanda e, pelo princípio da causalidade, ele vai ter que pagar os honorários de sucumbência, né? Podia ter fornecido os documentos extrajudicialmente, não fez, agora vai ter que pagar honorários de sucumbência. Né? Uma terceira discussão que girava em torno da produção antecipada de prova era se seria possível a aplicação da pena de confissão nessa ação preparatória, né? E aí, com base na jurisprudência da Justiça Comum do Superior Tribunal de Justiça, nós verificamos que não dá para aplicar a pena de confissão e que, então, o caminho seriam medidas indutivas e executivas, né? Tanto a multa combinatória quanto a busca e apreensão seriam os caminhos mais naturais aí para forçar a exibição dos documentos. Tá? Pode passar, por favor. Além disso, a gente tratou da vinculação ao valor do pedido, né, que pode ser controlada de ofício pelo juiz, que deve corresponder ao valor total pretendido pelo autor, mas que não seria exigível a inclusão de pedidos implícitos, como juros, atualização monetária e honorários de advogado, e nem da multa do 467 da CLT, né, e tampouco a dedução de tributos porventura devidos, que são matéria de defesa ou efeito da condenação. Ou seja, não é liquidação de sentença, é liquidação ou quantificação do pedido, né? Por exemplo, retenção tributária, tanto de INSS quanto de imposto de renda, são efeitos da condenação, são efeitos da sentença, né, e não do pedido. Então, não é necessário fazer todo aquele cálculo que a gente verifica na fase de liquidação de sentença, né, no momento da petição inicial. É só atribuir um valor ao pedido, que deve ser preciso, deve ser correspondente ao valor principal, valor bruto, né, mas não precisa desdobrar o cálculo daquela maneira trabalhosa como a gente costuma ver nas fases de liquidação de sentença. Né, e isso mais especificado ficou no enunciado 7, né, em que a gente afirma a desnecessidade da memória de cálculo com a petição inicial, ou seja, o que a lei está exigindo é a indicação do valor do pedido, e não um cálculo detalhado que não tem base legal para essa exigência, né, e a gente também deixou isso bem claro no enunciado 7. Né. No enunciado 8, o ônus de impugnação específica, né, ou de impugnação ao valor da causa, tá, sob pena de preclusão. Então, o réu que não impugnar oportunamente o valor atribuído ao pedido não pode, depois que já sabe, por exemplo, que foi julgado improcedente a pretensão, querer modificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Né? Ele tem que falar isso no início do processo, antes de produzir a prova. Não dá para, depois que a pessoa já perdeu as 4 horas extras que pediu, querer calcular o honorário sobre 4 horas extras. Não. Tem que, na hora do momento oportuno, que é da apresentação da defesa, fazer a impugnação ao valor do pedido. Pode passar, Gabriel. E aí, concluindo esses enunciados da segunda jornada, né, a admissibilidade do pedido genérico, a gente optou por não enumerar todas as hipóteses, né, e simplesmente dar um exemplo de admissibilidade do pedido genérico. O caso por excelência é a indenizatória por acidente do trabalho, quando o grau de incapacidade do trabalhador precisa ser apurado em perícia. Né? É uma situação que parece que todo mundo vai concordar que é admissível o pedido genérico.
E a gente também optou por demonstrar quando não é admissível a situação de inadmissibilidade do pedido genérico, né? E que situação seria essa? Quando a petição inicial contém elementos suficientes para a indicação do valor pretendido e não houver impugnação ao conteúdo dos documentos contratuais. O que significa isso, pessoal? Eu posso fazer o pedido genérico porque eu não sei, eu não tenho acesso aos registros de horário. Tá, mas tu não tem acesso aos registros de horário, tu não sabe o que tem lá, mas tu confia que eles são verdadeiros. E daí tu não sabe quantas horas extras tem registrados por mês. E nem quantas horas pagas tem nos recibos de pagamento. Aí faz sentido fazer o pedido genérico. Agora, eu vou fazer o pedido genérico dizendo, os registros de horário são falsos, e ele fazia 4 horas extras por dia, uma média de 4 horas extras por dia, que é a situação mais comum que a gente verifica nos processos. Para essa finalidade, vocês não precisam examinar os documentos que estão em poder do empregador, porque vocês já sabem, se são devidas mais 4 horas extras por dia, vocês têm condições de determinar o valor do pedido, independente dos registros de horário ou até mesmo dos recibos de pagamento, né? Nesse caso, não seria necessário o acesso aos documentos do contrato de trabalho, e esses casos são os mais frequentes que nós temos, né? Eu diria aí que de cada 10 processos em que se discute horas extras, em 9, pelo menos, existe uma alegação de falsidade dos registros de horário e um pedido de uma média diária de horas extras, né? E para isso, de novo, né, não faz sentido dizer eu não vou atribuir valor ao pedido porque eu não tenho a documentação que está em poder do empregador. Ora, quando ela vier, a pessoa vai dizer, é imprestável, ela não reflete a realidade, né? Esses registros são falsificados, então, me parece que não faz sentido ou não está justificado o pedido genérico nesse tipo de situação. E, finalmente, né, reforçando algo que já estava dito antes, que pedidos implícitos não precisam ser indicados na petição, o valor deles na petição inicial. Pode passar? E aí, pessoal, eu acho que esse conjunto, essa conjuntura que nós vamos enfrentar daqui para frente, esse é o novo paradigma do processo de trabalho, traz a ideia de um litigante responsável. Né? Responsável não apenas no sentido de padrão de conduta, de boa-fé objetiva, como a gente pensa no direito civil, mas responsável também no sentido de que ele pode ser responsabilizado. Tem consequências, né? O ajuizamento da ação, e o processo do trabalho vai poder ter consequências negativas para o trabalhador daqui para frente. Né? Esse é o tema da ação direta de inconstitucionalidade 5766, né, que é aquela ajuizada pelo Procurador-Geral da República e que está em julgamento no Supremo. Foi suspenso o julgamento após o voto do relator, o Luiz Roberto Barroso, e do Edson Fachin. Né? O relator está julgando nesses termos, né, o dispositivo do relator está aí. O Edson Fachin está julgando totalmente procedente, então ele está afastando todas as regras da reforma trabalhista que são impugnadas na demanda, mas o Barroso está propondo essa interpretação, que o direito à gratuidade da justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. E aí ele condiciona a cobrança dos honorários sucumbenciais as seguintes situações: sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade, e sobre o percentual de até 30% do que exceder o teto do regime geral de previdência social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. O que ele está dizendo com isso, pessoal? Se a pessoa ganha 15.500, por exemplo, é R$10.000 acima do teto da previdência social. Então, pode até R$3.000 do que excede esse teto, né, dos 10 mil que passa do teto do regime geral, poderia R$3.000 serem utilizados para pagar honorários sucumbenciais, de perito, entre outras despesas. E, além disso, é legítima a cobrança de custas em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal para que tenha oportunidade de justificar o não comparecimento. Essa é a proposta que o Supremo, se decidir nesses termos que o relator está propondo, ele vai decidir com efeito vinculante e erga omnes. Não adianta construir teoria, não adianta espernear, não adianta argumentar e escrever 15 livros sobre o assunto, porque se o Supremo decidir nesses termos, é com efeito vinculante e erga omnes. Né? Então, até esse é um dos motivos, assim, porque esse é um tema que essa ação foi ajuizada, eu acho que em agosto ainda do ano passado, logo após a aprovação da reforma trabalhista, né, e vários colegas meus
se debruçaram sobre o tema e começaram a criar teorias. Eu só vou permitir acima de 40 salários mínimos porque é a empenhorabilidade da caderneta de poupança. Ou eu só vou permitir de tal forma... Eu não vou perder tempo e energia com isso, porque quem vai decidir esse assunto é o Supremo. A matéria está judicializada no controle concentrado e não tem espaço para nós influenciarmos essa decisão. Tá? Pode passar para a próxima. E aí, concluindo, pessoal, esse novo paradigma, né, e enfatizando as situações aí, embora o princípio da aptidão para a prova, né, exista, ele está positivado tanto no nosso direito processual, né, nós temos uma situação aí de clara inadmissibilidade do pedido genérico, né, em duas situações muito comuns e as mais frequentes, eu acho, que a gente tem, que podem gerar conflito de interpretação, né. Não cabe o pedido genérico, pelo menos essa foi a opinião majoritária dos juízes da 4ª Região, né, na segunda jornada, no caso de alegação de falsidade dos registros de horário, ou em que exista uma estimativa de média de horas extras não pagas na petição inicial, tá? E, da mesma forma, se houver uma alegação de falsidade dos relatórios de produção ou estimativa de um prejuízo mensal para a remuneração. Né? Por exemplo, comissões, ele teve um prejuízo de 40% por pagamento insuficiente de comissões ou por estorno, algum motivo, alguma situação como essa. Nessas seriam situações em que não faz sentido o pedido genérico, porque quando vier a documentação que o empregador vai trazer, o trabalhador vai dizer, não, essa documentação é imprestável, ela é unilateral, ela não reflete a realidade, e eu quero aqueles 40%, ou 30%, ou 50% que eu estimei na petição inicial. Bom, se já foi possível estimar na petição inicial, é porque não faria sentido o pedido genérico. Tá? E nos casos que são residuais, né, como eu disse, eu acho que não representam 20%, representam em torno de 10% dos casos que a gente tem, em que é admitida a veracidade dos registros de horário ou dos relatórios de produção já na petição inicial, né, eu trouxe esse comparativo aí das duas opções que o advogado tem no momento do ajuizamento da ação. Né? E aquilo que eu acho que a gente deve estimular, que é a produção antecipada de prova, extrajudicial ou judicial. Né? Porque a gente não precisa ver a produção antecipada de prova apenas como um procedimento judicial preparatório. Ela pode acontecer extrajudicialmente e voluntariamente se o empregador fornecer os documentos que forem solicitados pelo advogado, por e-mail ou notificação. Tá? Então, comparando, o litigante, né, na produção antecipada de prova, eu acho que a gente tem um litigante prudente que está se preparando e vai fazer um exame da documentação antes de ajuizar a demanda, né, e vai para evitar o risco de sucumbência. No pedido genérico, eu acho que a gente tem um litigante imprudente, né, que vai colocar o cliente em risco, vai correr um risco elevado de aparecerem documentos que vão revelar a improcedência da pretensão dele, ainda que seja verdadeira a alegação que é feita na petição inicial. O valor do pedido. Na produção antecipada de prova, a gente vai ter um pedido preciso, né, compatível com o conteúdo econômico do processo e com a pretensão que foi veiculada na petição inicial. No pedido genérico, a gente vai ter um valor aleatório, né, e eu acho bastante complicado, e é uma situação que pode acontecer, a pessoa atribuir R$1.000 de valor ao pedido e depois, num procedimento de liquidação de sentença, a condenação chegar a R$1 milhão. Será que isso é admissível? Será que isso vai ser tolerado pela jurisprudência? Uma situação extrema como essa? Ou mudando um pouco os números, 5 mil o valor do pedido e 500 mil o valor da condenação. Será que a jurisprudência vai tolerar esse tipo de divergência entre o valor postulado e o efeito da liquidação? Né? Eu acho difícil que sim, mas aí eu reconheço que pode haver interpretações bem divergentes num outro sentido. A conciliação, no caso da produção antecipada de prova, ela fica bem mais provável, porque o trabalhador e o advogado dele já sabem quais são os documentos que a empresa tem e qual é a situação do contrato de trabalho no momento da audiência de conciliação. Já no caso do pedido genérico, isso é bem improvável, a conciliação, porque o advogado do trabalhador e o trabalhador ainda não viram os documentos, não sabem o que tem nos registros de horário, não sabem o que tem nos recibos de pagamento. Né? E o risco de sucumbência ele é bastante reduzido na produção antecipada de prova e bastante elevado no pedido genérico. E aqui eu me lembro quando a gente tinha um restaurante
no Foro Trabalhista de Porto Alegre, e os juízes almoçavam todos juntos, a gente costumava comentar que a gente estava rejeitando mais da metade dos pedidos que são formulados na Justiça do Trabalho, né? E um dos motivos é porque não era feita essa análise prévia que a produção antecipada de prova agora permite e recomenda, na minha opinião. Então, basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês sobre isso que eu considero que é um novo paradigma para o processo do trabalho, que eu acho que pode ser melhor para a Justiça do Trabalho e que pode fazer com que a Justiça do Trabalho atenda melhor o jurisdicionado e a própria advocacia, né? Mas, claro, isso depende de nós, tanto dos juízes quanto dos advogados, colocar em prática, né? Se nós vamos aceitar ou não esse paradigma, né? Que, na minha opinião, poderia ser um efeito positivo dessa lei, com tantos efeitos negativos aí que ninguém está pensando em negar. Tá bom? Obrigado.